Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 23 até o versículo 32. Vamos lá? Olha o que diz aqui no versículo 23. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Presta atenção aqui. Essa passagem eu acho bem interessante e, na verdade, é um dos conselhos que eu dou para você que está assistindo e tem dificuldade de entender a palavra de Deus. Um dos conselhos que eu dou para você é que quando você estiver lendo ou assistindo algum comentário sobre isso, tenta se colocar na situação. É como se você estivesse dentro da cena, como se você fosse um dos discípulos de Jesus, olhando ali, ouvindo Jesus falando com aquelas pessoas. Isso acaba te dando o quê? Trazendo um pouco mais como se fosse uma cena na sua mente, uma realidade ali, que você acaba até, às vezes, até se divertindo e sorrindo com a situação. Por que eu estou falando isso? Porque essa situação que Jesus entrou no templo e estava ensinando ali, só que os principais sacerdotes chegam para Jesus, tanto os sacerdotes quanto os anciões, e falam bem assim, ó, com que autoridade você faz essas coisas, as coisas que Jesus estava fazendo, os sinais e maravilhas, as curas, os ensinos que Jesus estava trazendo, e depois ainda pergunta assim, ó, e quem lhe deu esta autoridade? E aqui, por que eu estou falando isso? Faz de conta que você estava ali naquele momento e começa a imaginar como Jesus respondeu. Olha só o que aconteceu no versículo 24. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Então, nesse momento, Jesus falou bem assim: olha, eu vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês lançaram uma pergunta para mim, né? Com que autoridade eu faço essas coisas e quem me dá essa autoridade? Eu vou lançar uma pergunta. Se vocês me responderem, eu dou a minha resposta para vocês. Tudo bem? Bora lá. Olha o versículo 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Antes da gente continuar lendo aqui a continuidade do versículo, sabemos que tem dois João aqui. João evangelista, o João que escreveu João, não é isso? O Evangelho de João, que temos vídeo aí no canal sobre isso, que é o Evangelho de João. Apocalipse também foi ele que escreveu, mas tem João Batista. Quem é João Batista? Aquele que nasceu antes de Jesus, primo de Jesus, filho de Zacarias, aquele que pregou, aquele que batizou Jesus. Esse é João Batista, entendeu? Ele está falando aqui de João Batista. A pergunta dele é sobre João Batista, o batismo de João Batista, porque João Batista ele batizou Jesus. E aí muitos acreditavam realmente que João era um profeta, que talvez seria até Elias que ressurgiu. E aqui o que diz no versículo 25? Agora vamos de novo aí na tela, de olho na tela. Ó. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si. Quem estava discutindo? Os sacerdotes e os anciões, né? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ó, observa que ele tinha duas respostas, né? É da onde? Do céu ou não? Do céu ou dos homens? Aí ele vai dizer, se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditaram nele? Essa pergunta, por que não acreditaram nele, se eles respondessem do céu, ela, olha, João falou de mim, falou a respeito de mim, que eu sou o Messias. Por que vocês então não acreditam que eu sou o Messias? Só que eles pensaram na outra possibilidade, que era responder o quê? Dos homens. Mas nessa possibilidade, eles chegaram aqui à conclusão, olha o versículo 26, mas, ao pensamento deles ainda, mas, se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então, observa que nesse momento agora, eles ficaram com medo de falar que era dos homens, porque a população, a multidão acreditava que realmente João era um profeta. Então eles ficaram, de uma certa forma, de um beco sem saída. Poxa, se a gente fala que é do céu, então ele vai falar, ué, por que não acredita então que eu sou o Messias?
Se falasse que é dos homens, a multidão pode fazer alguma coisa contra a gente. Por quê? Porque o grupo ali, a multidão, acreditava que João Batista realmente era um profeta. E aí, qual é a resposta que eles mandam, né, para Jesus? Olha o versículo 27. Então responderam a Jesus: não sabemos. Está vendo aí a resposta deles? Eles pensaram que estava tendo uma boa saída. Aí eles responderam isso: ó, não sabemos. E ele, por sua vez, lhe disse: ele quem? Jesus, né? Agora está respondendo. Eles responderam que não sabiam. E agora Jesus responde. Respondeu o quê? Então eu também não lhe digo com que autoridade faço essas coisas. Vocês viram aí que eles chegaram para Jesus, tentaram apertar Jesus e falou bem assim: com que autoridade você faz? E quem te dá essa autoridade? Aí Jesus falou bem assim: eu respondo para vocês. Mas me responde primeiro: o batismo de João é do céu dos homens? Aí eles ficaram pensando entre si, né? Falou bem assim: olha, se a gente responder que é do céu, a gente vai estar validando que ele é o Messias. Se falar que é dos homens, a população aí pode fazer alguma coisa contra a gente aí, porque eles acreditam que João realmente é um profeta. Então vamos fazer o seguinte: vamos falar que nós não sabemos, e eles vão e levam essa resposta para Jesus: olha, não sabemos. Aí Jesus pega e fala bem assim: então eu também não lhe digo com que autoridade faça essas coisas. Simples, só respondo se me responder. Só que Jesus, ele não parou aí. Olha a parábola, logo depois que aconteceu isso, a parábola que Jesus fala sobre os dois filhos, o filho obediente e o filho desobediente. E no decorrer da parábola aqui eu explico para vocês. Olha o versículo 28. O que vocês acham? Isso Jesus falando com eles, viu? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Olha que o primeiro filho, o pai mandou ele ir, né, isso, para a vinha. Ele falou que não queria. Só que depois ele foi, obedeceu e foi. Olha o versículo 30. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Observa que essa parábola que Jesus está dizendo aqui é um pai com 2 filhos. Um que mostrou primeiro ser desobediente, falou assim: não quero ir não. Só que depois que o pai virou as costas, ele: não, eu vou. E obedeceu. E depois, o segundo filho, o pai falou a mesma coisa: olha, vai para a vinha, vai lá trabalhar, vai lá, vai fazer tal serviço. Ele: ó, sim, senhor, pode deixar que eu vou. Quando o pai vira as costas, o que ele fez? Ele não foi. Aí Jesus vai falar aí no versículo 31, de olho na tela: qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhe digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Tá vendo que Jesus, ele falou essa parábola e ainda explicou a parábola para essas pessoas, tanto ali para os sacerdotes, para os anciões. E o filho que ele falou ali, são 2 filhos. O primeiro filho que falou que não iria são os gentios, os publicanos, são as prostitutas, como ele falou aqui, aquele povo que estava no erro e mostrava o povo que realmente estava no erro e era condenado por causa disso. Mas ali os fariseus, os anciões, os sacerdotes, que falavam que era o filho obediente, mas na verdade não era obediente, porque falava que queria agradar a Deus, que obedecia a Deus, mas na verdade não estava obedecendo. Porque obedecer a Deus, na verdade, seguir a tua palavra, era obedecer ao Filho e receber o Filho. E Jesus fala isso na frente dele e eles entenderam o que Jesus estava falando. Olha o versículo 32, vamos aí, vamos continuar. Aí ele fala bem assim no versículo 32. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo, vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Você viu aí que Jesus ele reforça ainda.
Olha, veio João e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram na pregação de João, porque a pregação de João era: ali vai o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí tem um momento que tem dois discípulos com João, e aí Jesus passa, aí João fala bem assim: olha, ali vai o Cordeiro ali, ó, de Deus, que tira o pecado do mundo. Os discípulos que estavam com João não continuou com João, não. Eles se mandaram e foram seguir quem? Jesus. Porque o meu foco e o seu foco é Jesus. Quando eu falo com os irmãos na igreja, eu pastoreio uma igreja, e falo: irmãos, eu estou aqui para pastorear o rebanho de Cristo. O rebanho não é meu. O rebanho é de Cristo, as ovelhas é de Cristo, a igreja é de Cristo, na qual eu cuido de um rebanho que eu também faço parte, eu também sou ovelha de Cristo. Mas pela misericórdia, Jesus entregou essa responsabilidade nas minhas mãos, como muitos pastores e os verdadeiros pastores, porque existem muitos falsos pastores. Só que assim, só que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar das minhas mãos. Por quê? Porque ele vai cobrar das minhas mãos se eu estou apontando para ele, como João Batista fez. E nós temos que apontar o tempo todo para Jesus, e nós não podemos esquecer disso. E você que está me assistindo, o seu foco, claro que nós temos que obedecer nossas lideranças. Eu pastoreio a igreja, só que eu tenho um líder acima que eu tenho que respeitar. Se eu fizer alguma coisa de errado, eu entro em disciplina também. Eu não sou dono da igreja, o dono da igreja é Jesus. E o meu líder também tem um grupo acima dele, que se ele fizer alguma coisa de errado, tem um grupo para disciplinar, para tirar, para fazer alguma coisa. Porque o nosso mestre é Jesus. E aí Jesus deixou bem claro: olha, vocês estão como o filho que fala que vai obedecer e não obedece. E as prostitutas, os publicanos, é como esse filho aí que falou que não iria, que não queria ir, mas foi e obedeceu. Então, a mim e a você, se Jesus estivesse conversando comigo e com você nesse momento, nós somos o filho que fala que vai obedecer e não obedece, ou o filho que a gente não queria, mas no fundo depois a gente fala assim: não, eu quero obedecer, eu vou seguir Jesus. Essa é a palavra que eu deixo ao meu coração e ao seu. É uma palavra de estudo aqui, né, de bate-papo de uma certa forma, mas nesse momento Deus ministra isso. Vamos obedecer à vontade do Pai. E só lembrando, você assistiu o vídeo até aqui, até essa quantidade de minutos aqui, se você assistiu até aqui, talvez você esteja gostando. E se você estiver gostando e não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho como todos, para receber as próximas notificações. Toda vez que sair vídeo novo aí, ó, você vai ser notificado. E também, ó, já deixa um curtir aí, um comentário, tá bom? E aqui vai estar aparecendo as playlists. Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.